Publicado originalmente em 1882 como parte da coletânea Papéis Avulsos, O Alienista é um conto de Machado de Assis que exemplifica sua fase realista e satírica. A obra foi escrita durante um período em que o Brasil passava por mudanças significativas, a transição do sistema escravocrata para o trabalho livre, debate sobre a República e a consolidação do pensamento científico e racionalista do século XIX. Machado utiliza a figura do médico e cientista Simão Bacamarte para satirizar os excessos do positivismo e do cientificismo, correntes que dominavam o período. A obra reflete a desconfiança machadiana sobre a aplicação cega de teorias científicas à vida social, além de explorar temas como poder, normalidade e cultura. Na pequena vila de Itaguaí, o renomado médico Simão Bacamarte decide fundar a Casa Verde, um asilo destinado ao estudo e tratamento de pessoas consideradas loucas. Inicialmente, Bacamarte utiliza critérios científicos rigorosos para identificar e internar os doentes mentais. Sua definição de loucura vai se ampliando de forma alarmante. Ele começa a internar pessoas por comportamentos triviais, como ser muito avarento ou generoso, gerando revolta na população. A cidade se divide entre apoiadores e críticos de Bacamarte, culminando em uma rebelião liderada pelo barbeiro Porfírio, que tenta destituí-lo. Porém, após retomar o controle da situação, Bacamarte inverte sua lógica e conclui que os verdadeiros loucos são aqueles considerados normais. Eventualmente, ele se interna na Casa Verde, acreditando que ninguém melhor do que ele representa a perfeição, o que seria uma forma de desequilíbrio. De personagens principais temos o Simão Bacamarte, que é um médico renomado e protagonista da história. É um exemplo de cientista obcecado pela busca de respostas absolutas, o que o leva a questionar os limites entre loucura e normalidade. A Evarista é a esposa do Bacamarte. Ela é escolhida por critérios médicos como a possibilidade de gerar filhos robustos. E ela representa o contraste entre o cientificismo do marido e a trivialidade da vida cotidiana. Porfírio, que é o barbeiro, é o líder popular e opositor de Bacamarte. Ele organiza a rebelião contra a Casa Verde, mas acaba traindo seus ideais para se aliar ao poder. Além disso, temos a Câmara Municipal e os habitantes de Itaguaí, que eles representam a sociedade e suas reações à autoridade de Bacamarte, oscilando entre submissão, revolta e oportunismo. De temas recorrentes, temos ciência e poder, que é algo que o Machado critica o uso como instrumento de controle social. Bacamarte utiliza sua autoridade científica para justificar ações autoritárias, revelando os perigos de se confiar cegamente na racionalidade. Entre loucura e normalidade, a obra questiona os limites entre sanidade e loucura, mostrando que essas categorias são relativas e frequentemente manipuladas conforme interesses políticos ou sociais. Além disso, temos a hipocrisia social e política. A sociedade de Itaguaí reflete a hipocrisia das instituições, como a manipulação de ideias em benefício próprio. A rebelião de Porfírio, por exemplo, é motivada mais pela ambição do que por uma real preocupação com a comunidade. De perguntas possíveis da obra, teremos de que forma Machado de Assis utiliza a personagem Simão Bacamarte para criticar o cientificismo e a autoridade científica em O Alienista. A resposta deve abordar como a obsessão de Bacamarte pela lógica científica o afasta da realidade humana e das complexidades sociais, transformando a ciência em ferramenta de controle. Além disso, teríamos uma outra pergunta que seria de analisar a relação entre loucura e poder em O Alienista, destacando como essa interação é explorada na narrativa. O aluno deve explorar como Bacamarte e outros personagens utilizam a noção de loucura para justificar comportamentos autoritários ou oportunistas, destacando a relatividade desses conceitos. O Alienista é uma obra-prima que alia humor, ironia e crítica social. Machado de Assis usa a figura de Simão Bacamarte para questionar as certezas absolutas e os abusos do poder científico. A história reflete sobre os limites de racionalidade e sobre como categorias como normalidade e loucura são construídas de maneira social e política. Ao ler o conto, é essencial analisar a complexidade das relações entre ciência, poder e sociedade, temas que continuam pertinentes na contemporaneidade.